Olá, turma. Bom dia. Só para constar que eu estou aqui no horário da aula normal e oitavo ano não tem nenhum aluno presente nesse momento. Então eu vou fazer a aula gravada, como sempre, porém não vou poder parar para perguntas. Depois da aula eu vou postar e aí vocês acompanhem, tá? Então, vamos começar. Bom, turma, como vocês sabem, a partir de hoje, tudo que eu passar para vocês, ou seja, a partir da página 44 da apostila do segundo trimestre, né, apostila 2, como nós não acabamos, tudo que eu passar para vocês a partir de agora vai ser utilizado para o terceiro trimestre. Então, a partir dessa questão do surgimento do terceiro mundo, vocês vão ter que estudar para o teste. Tá? Até porque vocês ainda não receberam a apostila 3, né? Então, isso acaba sendo um ponto positivo, porque pelo menos a apostila 2 vocês vão estar com ela em mãos. Bom, vou começar a aula. Se surgir algum aluno e começar a fazer perguntas, eu volto. Caso contrário, vocês vão poder assistir a aula depois gravado. E no próximo momento, no caso quarta-feira, vocês podem tirar dúvida. Vamos lá. Primeira coisa, surgimento do terceiro mundo. O que é isso? Para lembrar vocês, esse último conteúdo que nós estávamos estudando era o conteúdo de Guerra Fria. E foi justamente nesse conteúdo, nesse conceito de Guerra Fria, que surge a ideia do terceiro mundo. Por quê? Porque até então, pessoal, o mundo ele era dividido entre capitalistas e socialistas. A partir do momento em que há a necessidade de se fazer uma nova regionalização, os países capitalistas eles não podiam ser englobados todos no mesmo grupo, até mesmo porque eles tinham características e têm ainda muitas características diferentes. Ao contrário do que a gente pensa dos países socialistas, que viviam em comunidades, aquela ajuda mútua entre os países, fez com que essa regionalização englobasse todos os socialistas num único grupo e dividisse os capitalistas no grupo dos desenvolvidos, ricos, e nos capitalistas considerados subdesenvolvidos, pobres, e no período ali de curto desenvolvimento. Agora, por que isso? Por que essa regionalização durante a Guerra Fria, se já existia uma regionalização bipolar? Olha só, em 1955, tendo como principais lideranças o presidente egípcio Gamal Abdel Nasser, o primeiro-ministro indiano Nehru e o presidente da Indonésia Sukarno, ó, Maria Júlia chegou, foi organizado um encontro com 29 países em Bandung, na Indonésia, para juntar força e tentar... Bom dia, Maria Júlia. Bom dia. Você é a solitária dessa turma hoje, por enquanto. Eu já estava gravando, já comecei a explicação do terceiro mundo, mas aí, caso surja alguma dúvida, você pode perguntar. Fica à vontade, tá? Ok, beleza. Então tá. Continuando. Então, eles acabaram se juntando para poder criar um grupo de países que não cederia, preste atenção, hein? Não cederia e não queria se envolver na Guerra Fria. Porque o que acontecia, pessoal? Nessa questão da Guerra Fria que nós estávamos estudando, ou você era aliado dos Estados Unidos com os países capitalistas, ou você era aliado dos socialistas liderados pela Rússia. Só que esses países, alguns deles eu acabei citando aí, eles não queriam se associar a nenhum desses dois grupos. Outra coisa que aconteceu também foi o seguinte, e essa reunião, essa ideia dessas lideranças aconteceu em 55, é importante que vocês marquem isso. Agora, em 1961, já em Belgrado, na Iugoslávia, que nem existe mais, né? Ó, chegou a Justinho.
Isso eu quero que vocês marquem. Foi realizada a Conferência dos Não Alinhados. O que era esses não alinhados? Eram justamente os países que não queriam fazer, eles, por exemplo, igual a Iugoslávia, que não existe mais, né? Que não queriam fazer parte, não queriam ser comandados pela União Soviética. Do mesmo jeito que existiam os países que eram considerados capitalistas, que não queriam ser liderados pelos Estados Unidos, existiam também países socialistas que não queriam ser liderados pela Rússia. A partir daí, a partir do movimento, da formação desses blocos chamados de não alinhados, o mundo passou a ser analisado em 3 grupos. Quais são esses grupos? Os capitalistas desenvolvidos, chamados de primeiro mundo. Os países socialistas, chamados, deixa eu marcar aqui para vocês, de segundo mundo, e os países capitalistas que não aderiram a essa ideia e eram considerados subjugados, eram chamados países de terceiro mundo. Uma observação importante. O Brasil, por exemplo, ele apoiava os Estados Unidos, mas também era considerado um país capitalista subdesenvolvido, ou seja, um país de terceiro mundo, porque nós éramos mesmo, né? Então, é só para vocês entenderem que nem todos os países eles aderiram à ideia da Guerra Fria. Eles queriam ter as próprias opiniões, tá certo? Ah, Ronaldo, por que os socialistas foram colocados num grupo só? Porque essa regionalização ela foi feita por um francês, até esqueci o nome dele. E a França faz parte, ou fazia melhor falando, né? Fazia parte justamente desse bloco capitalista. Então, eles queriam mais que os socialistas se danassem. É igual, por exemplo, os estadunidenses acharem que Brasil e Argentina é um único país. Eles acham que Buenos Aires é a capital do Brasil. Por quê? Porque eles não estão nem aí para nada. A mesma coisa eram os capitalistas em relação aos socialistas. Ok? Então, essa regionalização, vocês hoje, conversando com os pais de vocês, ou até mesmo com os avós de vocês, quando eles vão se referir a algum desses países, vocês ainda devem escutar as pessoas mais antigas falando: Estados Unidos é um país de primeiro mundo. Ah, a Rússia é um país de segundo mundo. Por quê? Porque no período de escola deles, no período escolar dos pais de vocês, dos avós de vocês principalmente, dos tios mais velhos, né? Eles aprenderam dessa forma. Hoje nós temos uma regionalização diferente, que não existe mais, não existem esses países socialistas como um critério de regionalização, e sim um nível de desenvolvimento, que são os desenvolvidos, os emergentes e os subdesenvolvidos. Mas, com certeza, vocês já devem ter escutado os mais velhos falando isso. Vamos lá. Como que veio a ascensão dos Estados Unidos? O que aconteceu no mundo para que ele pudesse crescer? Bom, como nós estávamos estudando, repetindo mais uma vez, né? Os Estados, e eu vou acabar resumindo todos esses parágrafos aqui para vocês, ó. O que aconteceu? Os Estados Unidos, ele saiu de um papel de colônia sem, vamos dizer assim, sem muito poder de ação sobre a sua metrópole para uma potência global. Por quê? A partir do momento que eles conseguem, no caso eles, Estados Unidos, conseguem impor, claro que após a independência, conseguem impor ao país a ideia de desenvolvimento industrial com uma mão de obra livre, é óbvio. Gente, vocês devem estar ouvindo um barulho de obra, de corte de madeira ou coisa do tipo. É porque no apartamento aqui de baixo nosso tá tendo obra. Então eu peço já desculpa a vocês, tá? Bom, continuando. E aí os Estados Unidos, como um país já livre, com uma mão de obra livre, por causa depois da Guerra de Secessão, quem ganha aí é o Norte. Então a imposição da libertação dos escravos, de todos poderem trabalhar, acaba chegando a todo o país. Bom,
que acontece a partir disso? Os Estados Unidos começam a se desenvolver muito rápido, as indústrias começam a crescer e os Estados Unidos acabam ganhando uma força muito grande durante as duas grandes guerras. Por quê? Os Estados Unidos acabam se tornando um grande patrocinador da Primeira Guerra Mundial. Pois é, durante a Segunda também, tanto é que os Estados Unidos não queria nem entrar na Segunda Guerra Mundial, só entrou por quê? Porque o Japão fez aquele ataque a Pearl Harbor. E outra coisa, os Estados Unidos também estavam precisando mostrar o seu poderio militar, porque eles estavam vendo a força que a União Soviética estava tendo, mostrando na Europa, né? Tanto que o principal, vamos dizer assim, quem venceu a Alemanha, quem derrotou a Alemanha ali no campo de batalha mesmo, foram os russos. Não que os Estados Unidos não tenham tido participação importante, sim, principalmente na derrota do Japão, mas foi para um poder mostrar para o outro a sua importância. Então, olha só, já falando do século XX, que é o que eu estou falando mesmo, né? Durante as duas primeiras grandes guerras, os Estados Unidos deu muita importância, porque ele saiu de um papel de coadjuvante na Primeira Guerra Mundial. E entre na Primeira Guerra Mundial, ele começa a vender muito para a Europa na Primeira Guerra Mundial e ganha muito dinheiro mesmo. Tanto é verdade que eles começam a produzir tanto, que quando acaba a Primeira Guerra Mundial em 1918, 11 anos depois, vem a crise de 29. Por quê? Porque os Estados Unidos continuou produzindo com o sistema fordista, continuou produzindo em massa e não tinha mais para quem vender. Por quê? Porque os europeus já tinham parado a Primeira Guerra Mundial e não tinham motivo de comprar. Mas, graças ao que nós já estudamos também, que foi a intervenção do Estado, com o keynesianismo, os Estados Unidos se refez, os Estados Unidos cresceram novamente, veio a Segunda Guerra Mundial, e no final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos já por cima da carne seca, ele acaba criando, no caso, 3 planos econômicos. Um está faltando aí na apostila, para poder mostrar o seu poder de influência no planeta, justamente para poder impor à União Soviética essa ideia de que os Estados Unidos eram mais fortes e que tinha mais poderio tanto bélico quanto econômico. Tanto é verdade que, se vocês pararem para perceber, para pensar, pessoal, vocês podiam pensar no seguinte: se os Estados Unidos tinham essa porcaria dessa bomba atômica, por que eles não jogaram, por exemplo, na Alemanha de uma vez? Por que não jogaram na Itália de uma vez e acabaram com a guerra? Por que eles jogaram no Japão? É porque o Japão, pessoal, é uma ilha, é um país insular. Então, aquele ataque de bomba atômica não levaria tantos problemas como se fosse numa área continental. E os Estados Unidos não jogou a bomba atômica no Japão só para poder destruir o Japão. Não. Eles jogaram a bomba atômica, ou as duas bombas atômicas, para poder mostrar para a União Soviética que quem tinha o poder maior eram eles, Estados Unidos. Então isso foi muito sério na época, para poder haver um respeito entre eles, porque até então o mundo pensava que o Exército Vermelho, o Exército Russo, era o mais forte. Bom, chegamos a um ponto. Vamos falar que acabou a Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e Rússia, no caso, liderando a União Soviética, chegam a um acordo para a divisão da Alemanha, só que os Estados Unidos, como grande estrategista que eram e ainda são, eles criam alguns planos econômicos. Por exemplo, para a Europa, esse plano foi chamado de Plano Marshall. O que foi o Plano Marshall? Os Estados Unidos emprestavam dinheiro para os países europeus se reconstruírem e continuassem a ser capitalistas. No Japão, aconteceu a mesma coisa. Os Estados Unidos foi lá, destruiu o Japão, mas emprestou dinheiro para eles poderem se refazer. Esse dinheiro emprestado recebeu o nome de Plano Colombo. E um que não está no livro de vocês, mas que eu acho que vale a pena vocês anotarem,
foi também o plano, nesse mesmo molde aí da Guerra Fria, aqui na América do Sul. Na América do Sul nós não sofremos com a guerra diretamente, né, com as destruições, mas sofremos a influência tanto do capitalismo quanto do socialismo. Por quê? Foram os períodos que aconteceram alguns golpes militares, onde a população se revoltou. E essa interferência estadunidense aqui na América do Sul recebeu o nome de Plano 4. Número 4 mesmo, tá? Plano 4. Que tinha os mesmos objetivos que do Plano Colombo e do Plano Marshall, que era não deixar os socialistas se intrometerem, não deixar os socialistas quererem impor as suas ideias. Bom, isso que eu falei com vocês foi o que aconteceu, mas agora eu preciso falar sobre a Conferência de Bretton Woods. O que aconteceu? Isso tudo que eu falei com vocês foi depois da Segunda Guerra Mundial. Os planos, Plano Marshall, Plano Colombo e o Plano 4. Mas Bretton Woods aconteceu... Acho que tem alguém falando aqui no chat. Deixa eu ver. Nome difícil? Né? Não tem jeito. Então vamos lá. Em 44, quando ainda não tinha acabado a Segunda Guerra Mundial, porque a Segunda Guerra Mundial acabou em 1945, né? Lá nos Estados Unidos, onde não aconteceu a guerra direta, aconteceu uma conferência na cidade de Bretton Woods, tá? Por isso o nome Bretton Woods. Essa conferência que eles fizeram nos Estados Unidos foi importantíssimo para que os Estados Unidos se colocassem como uma hegemonia, como um país hegemônico. Por quê? Porque através dessa ideia houve uma regulação das finanças do câmbio monetário e da criação do Acordo Geral de Tarifas, no caso o GATT, que depois veio se transformar em Organização Mundial do Comércio, a OMC, que eu também já expliquei para vocês. O que tem a ver Bretton Woods com isso tudo? Porque durante a Primeira Guerra Mundial, e os Estados Unidos como uma liderança, se firmando como uma liderança, os Estados Unidos pôde impor as suas ideias de comércio. Pôde impor, por exemplo, que a moeda que seria considerada a moeda de troca agora era o dólar, e não mais o ouro, porque todo mundo estava em busca do ouro. Tanto é verdade que, se vocês pararem para perceber, quando nós vamos falar em bolsa de valores, em aumento do poder de compra, a gente compara com o quê? Com o dólar e não com o euro. Mesmo o euro valendo mais do que o dólar. Por quê? Porque no período em que a Conferência de Bretton Woods aconteceu, os Estados Unidos conseguiram impor isso ao mundo todo. E outra coisa importante, aqui, ó, durante essa conferência, instituições multilaterais foram criadas. Por exemplo, o Banco Mundial e o FMI. A tendência à concordância em Bretton Woods era muito forte devido à magnitude das ameaças. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque os Estados Unidos mostrou para o resto do mundo, claro, para quem quisesse participar, né, que essas ideias de uma economia mais globalizada, de uma economia onde tivesse vamos dizer assim, uma liderança que pudesse falar, ó, isso pode, isso não pode, era muito melhor do que todos partirem do mesmo ponto. Porque mostrando essa competição onde todos os países partissem do mesmo ponto, os Estados Unidos mostrou que poderia surgir um novo maluco, igual Hitler ou Mussolini, ou o Tashino Ono, né, lá no Japão, que qualquer um desses poderia surgir novamente, querendo dar a ideia de que o seu país teria que ser melhor que os outros e poderia surgir uma nova guerra. Então eles acabam impondo, não é só impondo, né, mas mostrando que essa ideia de um mercado global regulamentado seria melhor. E assim acaba sendo feito. E aí vários órgãos começam a ser criados a partir dessa data. Primeiro a ONU, e a partir da ONU todos os seus braços. Por exemplo, na parte financeira, o Banco Mundial e o FMI. Também na parte financeira, a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, que veio ser depois, né, porque antes era a GATT. Tá certo? E aí, olha só. De 44 para cá, muita coisa mudou. A hegemonia
erguida e mantida pelos Estados Unidos a partir de Bretton Woods já não é mais a mesma. Ou seja, a importância econômica dos Estados Unidos não é tão grande como era. Imagina, hoje, 2020, os Estados Unidos têm uma importância muito grande na economia mundial. Imagina naquela época, então. Hoje ainda tem a China para poder competir, tem a Alemanha, tem a União Europeia em geral. Naquele período não tinha ninguém. A União Europeia se fortaleceu e países antes nomeados como emergentes, como Brasil, China e Índia, aceleraram seu crescimento, adquirindo importância nas decisões que trilhariam a economia mundial. Então, está falando justamente dessa hegemonia que ela está perdendo força. Ok? Bom, como ninguém está perguntando, nem Maria Júlia, nem a Justine, eu vou dar sequência. Caso vocês queiram tirar alguma dúvida, meninas, fiquem à vontade, tá? Continuando. Isso significa o fim do dólar como moeda e de troca global? Claro que não. Olha só. Um dos pilares de Bretton Woods, a conversibilidade dólar-euro, foi posta abaixo pelo presidente, no caso, na época, Richard Nixon, tá? Foi em 71. Diante da grande demanda mundial por ouro, na medida que o capitalismo se desenvolvia, a moeda dos Estados Unidos tornou-se o dinheiro hegemônico nas reservas mundiais e referência de todo o sistema financeiro mundial. Tanto é verdade, mais uma vez repetindo, quando nós vamos falar de bolsa de valores, a gente não fala do euro, a gente não fala do ien, a gente fala do dólar, mesmo o euro valendo mais do que o dólar. Deixa eu ver, está no chat aqui, tá tranquilo por enquanto? Então tá bom, então seguindo. Bom, sobre a hegemonia mundial, preste atenção. Agora eu vou começar a falar com vocês de um período, para vocês não atual, mas para mim sim, porque eu já era nascido, né? A partir de 89. Vou falar sobre essa queda da União Soviética e como que os Estados Unidos se colocou com mais força ainda no cenário global. Olha só. Lembrando que Bretton Woods, a reunião foi em 1944, tá? Aqui já estou falando de 1989. Então é um espaço de tempo aí bem grande. Então, no final da Guerra Fria, já 89 para 90, os Estados Unidos se fixou como maior potência global. Por que como maior potência global? Qual era a maior ameaça, entre aspas, para o planeta imposta pelos Estados Unidos? Não era a União Soviética? Então, em 89, a União Soviética, liderada pela Rússia, ela se declina totalmente e decreta o fim da União Soviética. Automaticamente, os Estados Unidos é considerado o campeão, o líder, o vencedor. Só que no sistema capitalista, todos nós sabemos que não consegue se manter se não houver uma competição, se não houver uma competição que leve a uma evolução da tecnologia. Os Estados Unidos sabiam disso. Então, o que aconteceu? Com o consenso de Washington, em 1989, os Estados Unidos acabam expandindo sua economia através das fronteiras internacionais. Ou seja, acabou a Guerra Fria, agora nós vamos levar as nossas indústrias para outros países. Então, o que eles fizeram? O consenso de Washington foi a formulação geral de regras para a economia mundial, com a elaboração de uma cartilha desenvolvida pelo FMI para orientar os países periféricos que estariam recebendo essas indústrias. Por exemplo, o Brasil. O Brasil, no início da década de 90, nós começamos a nos abrir para investimentos externos. Vieram indústrias de fora, principalmente no governo do... Ai, meu Deus, como é que é o nome dele? Fernando Collor. Que Fernando Collor? Fernando Henrique. Tanto é que os seus ideais lá de privatização ficaram famosos, né? E o presidente atual, né, o Bolsonaro, também defende, junto com o seu ministro da Economia, lá, o Guedes, essas ideias de privatização. Porque se o Estado não consegue administrar suas empresas sem um desvio de verba, então que privatize. Tá? Então, assim,
por exemplo, esse foi um dos grandes motivos até para o Brasil se tornar um país emergente. Por quê? Nós começamos a receber indústrias que os Estados Unidos e os europeus não queriam mais, que eram indústrias poluentes, indústrias de tecnologia já ultrapassadas, e nós começamos a receber essas empresas aqui, que para nós foi bom economicamente, porque nós começamos a ter muito mais empregos. Acaba uma coisa levando a outra. Por exemplo, essas empresas para nós até então de uma tecnologia avançada, né? Para eles não era mais avançado, acabou fazendo com que governos e as próprias empresas particulares criassem mais faculdades, criassem escolas técnicas em maior quantidade para poder atender essa demanda. Ok? O que rezava essa cartilha? Eu quero que vocês marquem isso daqui, ó. Opa, isso não. É o último parágrafo. A cartilha rezava o seguinte: acabava propondo essas privatizações, reformas fiscais, por exemplo, reduzir impostos para essas empresas que estavam entrando, uma redução de custos para o Estado. A partir do momento que você privatiza uma empresa como a CSN foi privatizada, o governo deixa de ter gasto. E deixando de ter gasto, o governo ainda recebe com os impostos, porque uma empresa particular tem que pagar impostos. Correto? Ah, Ronaldo, isso é perfeito. Então por que existe tanta gente enchendo o saco falando que não quer as privatizações? Porque o que acontece? A partir do momento que um país privatiza todas as suas indústrias, todas as suas empresas, o governo e a população ficam na mão desses empresários. Porque, por exemplo, igual a CSN aqui em Volta Redonda, vamos supor que venha um governo, um prefeito, e aplique a CSN as multas corretas, as multas que a CSN tem que pagar para poder continuar funcionando, né? As multas ambientais. Eu afirmo para vocês que o dono da CSN com certeza vai decretar falência, fecha a CSN, não paga as multas e a cidade de Volta Redonda fica como? Vai às moscas. Vai todo mundo entrar num processo de falência. Então, o bom do neoliberalismo é que o Estado gasta menos. Mas o problema é que nós nos tornamos dependentes dessas empresas. Mais um exemplo para vocês terem uma ideia desse neoliberalismo, como ele é perigoso. Na cidade de São Paulo, por exemplo, acho que foi na cidade não, acho que foi no estado, acho que foi em Santo André, a empresa Honda uma vez, lá no Japão, a Honda acabou sendo destruída por uma tsunami, eu não lembro o ano exato, e isso interferiu diretamente aqui no Brasil, tanto que a Honda teve que fechar na época e aí demitiu 400 empregados diretos e 1.200 empregados indiretos. Ou seja, uma cidade com mais de 1.500 pessoas desempregadas do dia para a noite, imagina. Isso acaba interferindo diretamente na economia da cidade, porque vira um efeito dominó. Isso aconteceu aí em Barra do Piraí quando a BR Metals fechou. Grande parte dos pais de vocês... Desculpa, gente. Grande parte dos pais de vocês, tios e tudo mais, trabalhavam na BR Metals. E aí, quando foram demitidos, acabaram não tendo como pagar as contas, e aí quem tinha que receber também não recebeu e não pagava os seus credores, e assim virou um efeito dominó. Então, esse é o problema do neoliberalismo, essa questão do Estado mínimo. Bom, aí tem os exercíciozinhos aqui, rápidos, né, que eu vou deixar para vocês fazerem depois, e vou explicar sobre a África no pós-guerra. Eu vou pedir licença a vocês um minutinho, eu vou pausar aqui, só para tomar um golinho d'água. Voltando, turma. Meninas, alguma dúvida até agora? Maria Júlia, Cristine, caso tenha alguma dúvida, fiquem à vontade. Vou ver aqui no chat. Não? Então tá. Maria Júlia está dormindo?
Bom, é importante que vocês entendam essa questão do neoliberalismo, porque o nome neo significa novo, né? Então foi o novo liberalismo econômico influenciada pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos queria e conseguiu impor esse seu ideal do neoliberalismo, por quê? Dando essa abertura econômica, onde o Estado se tornou um Estado mínimo novamente, né, para eles ganharam muita força. E foi justamente onde as suas empresas começaram a ganhar importância internacional. Começaram a impor, por exemplo, as suas marcas. Por exemplo, por que que as marcas como a Nike, por que que ela é famosa no mundo todo e por que que não é uma marca, a Penalty, que é brasileira, por que que não é ela que consegue ter um reconhecimento internacional? A Umbro, por quê? Isso acontece justamente porque o país líder, as empresas desse país líder, foram as empresas que conseguiram se espalhar pelo planeta. Automaticamente ganharam mais dinheiro, com mais dinheiro conseguiram, vamos dizer assim, espalhar a sua ideia pelo planeta. Pagaram as pessoas mais famosas para poderem usar, né? Então assim se ganha o mercado. Bom, agora nós vamos virar a chave e vamos falar sobre o mundo socialista. Então, vou falar com vocês sobre o socialismo na África, vou falar com vocês sobre o socialismo nos países árabes, né? Pan-arabismo, vou falar com vocês sobre isso. E o nosso caso aqui, que aí eu vou falar sobre o plano 4 também, que eu já citei lá em cima, e sobre a doutrina Monroe da América para os americanos. E a gente encerra a aula de hoje, mas eu não vou passar esse exercício agora não, tá? Bom, vamos lá. Continuando então. Como que era o socialismo? A ideia de socialismo não é aquela ideia de igualdade, de ajuda mútua? Então, no continente africano, o que aconteceu? No pós-guerra, muitos países africanos continuaram dependentes. Porque vocês sabem que a Segunda Guerra Mundial acabou impondo aos países europeus que tinham colônias na África, acabaram sendo obrigados a incentivar a descolonização. Então, por exemplo, a Bélgica incentivou Ruanda a se descolonizar, se tornem independentes. Mas isso do nada, do dia para a noite. É mais ou menos o seguinte: os pais de vocês, hoje, vocês com 12 e 13 anos, 14, né? Não, 13. Não, o oitavo ano, 14. 13 para 14, isso. Vocês, do nada, na cidade que vocês estão, os pais de vocês patrocinam, né? Pagam as contas, e vocês ainda são dependentes dos pais, querendo ou não, os responsáveis, né? E aí, do nada, os pais de vocês saem de casa do dia para a noite e falam assim: olha, vocês têm dinheiro, vocês que eu falo, vocês que têm irmãos, tá? Porque uma pessoa sozinha vai tomar a atitude que quiser. Vocês agora, vocês vão administrar isso daí, se vira. O problema é que no continente africano, as tribos rivais que nós já estudamos não se aceitavam como uma líder da outra. Enquanto existia o gato lá, que era a Europa, os países europeus, os ratos não brigavam entre si. A partir do momento que a Europa sai, que os países europeus saem dessa liderança dos países africanos, das colônias, o que acontece? Os ratos começam a brigar, porque nenhum aceita o outro como líder. Tanto é verdade que em 1884 e 1885 foi realizada a Conferência de Berlim. Isso lá atrás, gente, tá? Tô nem falando do século passado, não, tô falando do século retrasado. Lembra que eu falei que foi na aula de geografia, na aula de história, não lembro, que essa Conferência de Berlim, ela aconteceu justamente para poder ter aquela regionalização africana, aonde os países europeus não levaram em consideração as características dos países africanos e juntou aquelas tribos todas. Então, o que acabou acontecendo? Com a Segunda Guerra Mundial,
os países africanos, eles acabaram sofrendo como é que eu vou falar assim? Essa intensificação para poderem se emancipar, se tornarem independentes, como é o exemplo que eu estava dando para vocês. Mas aí, quando eu falo isso, alguns alunos falam assim, poxa, então os países europeus tinham líderes muito bons. Na verdade, não era que eles não tinham líderes bons. Na verdade, eles tinham líderes inteligentes. Por quê? Esses líderes acabaram se tornando amigos e sócios, sei lá, parceiros econômicos dos líderes desses países africanos. Ou seja, a dependência continuou, só que não de uma forma direta. A dependência continuou de uma forma econômica. Não tinha mais a imposição ali da escravidão, por exemplo, da extração da matéria-prima de graça, mas existia a extração da matéria-prima quase que de graça. Como assim? Então, por exemplo, vamos falar dos belgas e de Ruanda mais uma vez. É um exemplo, tá? Empresas belgas dentro de Ruanda agora fazendo a extração de matéria-prima. O pagamento era irrisório. Por quê? Porque era uma grande geradora de trabalho no país e outra coisa, dava aqueles, vamos dizer assim, aquele faz-me rir, né, para o líder. E esse líder deixava as empresas fazerem o que quiserem. Então era mais ou menos um cala-boca, né? Bom, os países que se alinharam aos Estados Unidos tiveram uma ocupação industrial norte-americana, com multinacionais passando a explorar os recursos naturais com o auxílio do poder local. Foi o que aconteceu no Brasil. Já os países que se alinharam à União Soviética se mantiveram socialistas até o fim da Guerra Fria. Tanto é verdade que alguns países seguiram o modo de produção socialista com algumas diferenças. Por exemplo, a China. A China, até então, era um país socialista e hoje é um país socialista de mercado. Bom, quais foram essas diferenças do modelo socialista? O marxista-leninista foram os países que seguiram a mesma corrente do socialismo da União Soviética. Aconteceu em Angola e Moçambique, ou seja, eles tinham aquele ideal do socialismo, igual da Rússia, por exemplo, só que eles tinham um líder ditatorial. O socialismo africano, que aconteceu nesses países que eu acabei de falar, não foi uma coisa muito bonita não, tá? Por exemplo, em Angola, até hoje, pessoal, tem minas, aquelas minas antigas que eles enterravam, justamente porque a população não queria o socialismo, só que o exército angolano ele acabou impondo, né? Então acabou virando uma guerra civil. Olha só, países que surgiram, países que seguiram o socialismo, não mantiveram a centralização em Moscou, pois algumas acabaram se opondo às ideias de colonização para não acontecer de novo. Esses países acreditavam que a origem social africana de vida tribal comunitária não só faz do socialismo algo naturalmente africano, como excluía a validade da teoria de luta de classes, ou seja, nesse ideal africano, a ideia de socialismo era muito legal, porque dentro de uma tribo todos seriam iguais. Aí sim, isso seria legal. Aonde isso foi feito? Aonde isso foi implantado? Em Cabo Verde, Uganda e Mali. Ou seja, todos viveriam igualmente. No socialismo árabe, isso já foi um pouco diferente, porque olha só, países que, como os países adeptos ao socialismo africano, não queriam seguir uma corrente centralizadora, tá? E eram motivados pelo pan-arabismo de Nasser, lá do Egito, que instituiu o seguinte, o novo socialismo, que se baseava no quê? Se posicionava contra o socialismo da União Soviética, que era um socialismo centralizador, tá certo? Então eles não achavam isso uma boa. E aí eu pergunto a vocês, vocês acham que esses socialismos, essas duas ideias, deram certo? Tanto da parte árabe quanto da parte africana? É óbvio que não. Por quê? Porque economicamente eles dependiam desse dinheiro, desse comércio, ou com os Estados Unidos ou com a União Soviética, que veio a ser derrotada logo depois.
Então, os Estados Unidos, ou os países líderes do socialismo, falaram o seguinte: ué, vocês querem se tornarem autossuficientes, então se explodam por aí. E eles acabaram tendo que se associar a esses ideais, principalmente capitalistas, logo depois da Segunda Guerra. Bom, eu vou falar sobre a América do pós-guerra bem rápido, até porque está acabando o tempo da gravação, e aí eu vou passar o exercício que eu não tinha passado. Caso não dê tempo, o primeiro exercício que eu quero que vocês façam é o exercício número 8 da página 46 e número 9 da página 47. Esse exercício, ele, assim, são duas questões só, mas ele é um exercício bem, vamos dizer assim, contextualizado. Tem que escrever uma parte bem legal e na quarta-feira eu faço a correção. Bom, vou falar bem rápido para vocês sobre a América do pós-Guerra Fria, porque o que acontece? O que acontece? Aqui na América, nós acabamos sofrendo com essa interferência estadunidense, porque se nós se nós não sofrêssemos essa interferência estadunidense, nós acabaríamos sofrendo a interferência socialista. Então, lembra que eu falei do Plano 4? Isso foi o que aconteceu. Tanto é verdade que aqui no Brasil, o regime militar, o que alguns chamam de ditadura militar, aconteceu justamente com a intervenção dos Estados Unidos. Os Estados Unidos patrocinava o exército brasileiro justamente para ele poder atuar como uma ditadura aqui no Brasil, impondo o capitalismo. Ah, Ronaldo, então os Estados Unidos não é o certo? É isso aí. Os Estados Unidos não é certo, ele só vê o lado dele. Ele é contrário à ditadura quando a ditadura é socialista, mas quando a ditadura é para o lado capitalista, os Estados Unidos acham que isso é correto. Tanto é que essa ditadura aconteceu no Brasil, essa ditadura aconteceu no Chile, com Pinochet. Essa ditadura aconteceu em vários países da América do Sul, patrocinados pelo Plano 4. Certo? Bom, caso surja alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Eu tiro a dúvida de vocês. Mas, por enquanto, eu quero que vocês façam só aqueles exercícios que eu passei mesmo. Pausa o vídeo, façam as anotações. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês perguntem. Ah, uma coisa importante. Esse plano de interferência dos Estados Unidos foi baseado nas ideias da doutrina Monroe, tá? O que essa doutrina ela defendia e ainda defende? Que a América tem que ser para a gente, a América tem que ser para os americanos e não para os soviéticos, não para os socialistas soviéticos. Por isso que os Estados Unidos se fez ou entendeu que ele era o responsável por proteger, entre aspas, todo o continente americano. Por isso que ele patrocinou essas interferências, né, vamos dizer assim, militares aqui nos países americanos, para poder proteger contra a intervenção socialista soviética. Tá certo? Então, um abraço a todos. Vai fechar a sala. Caso tenha alguma dúvida, podem falar comigo. Só lembrando, hoje à tarde tem prova de filosofia. Tá certo? Um abraço a todos. Se surgir alguma dúvida, é só falar. Tá bom? Então tá. Tchau.